Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, começando o primeiro exame de qualificação da UERJ 2014. A questão 30 diz: laudos confirmam que todas as mortes na KISS ocorreram pela inalação de fumaça. Necrópsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico e de monóxido de carbono gerados pela queima do revestimento acústico da boate. O que é o gás cianídrico? O gás cianídrico, vou escrever aqui embaixo, é o HCN, é o ácido cianídrico. Ele foi muito usado durante guerras, desde a época do Nero, né? O cianeto era usado desde o Nero. Ele ficou o mais famoso dele foi durante a Segunda Guerra, na forma do Zyklon B, que era o gás que os nazistas usavam para exterminar os prisioneiros do campo de concentração. E o monóxido de carbono, ele é o bom e velho CO, não cobalto, CO maiúsculo. Tá? Ele pode ser formado em motores mal regulados de carro, combustão incompleta, por exemplo, dos combustíveis, pode formar monóxido de carbono, que é um gás tóxico, uma toxicidade diferente do cianídrico, mas também é um problema, por isso os motores têm que estar sempre regulados, carburador, etc. Não entendo de mecânica, eu sei que se não tiver tudo ok, pode haver uma combustão incompleta do combustível e aí vai formar CO. Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado, paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado letra A, síntese de DNA. Pergunto para você, o que é que tem a ver você interferir na síntese de DNA causar paralisação dos músculos? Não vai acontecer, mas se parar a síntese do DNA, a célula não vai se... Não vai mesmo, mas não interessa, tá? Síntese de DNA não vai afetar, porque as células dos músculos não estão assim multiplicando o tempo todo. É muito raramente que elas vão se duplicar, não é assim. Então a síntese de DNA não afeta músculo, tá errado. Vamos matar já outra aqui, bem claro que não tem a ver. Eliminação de excretas. Eliminação de excretas, causa problema nos músculos, mas vai causar problema em todo o corpo, porque, né, acúmulo de excretas são tóxicas, etc. Mas isso não mata as pessoas de uma hora para outra. E não vai causar asfixia, paralisação dos músculos, assim, durante o incêndio. Não. Isso é um processo para semanas, várias semanas. Tá? Não é, então, o causador da morte das pessoas que estavam lá naquela boate, naquele dia. Sobram duas alternativas: transporte de íons e metabolismo energético. Agora, pense numa coisa: como é que o músculo contrai? Ele falou paralisação do músculo, como é que o músculo contrai? O músculo contrai, está aqui a membrana do músculo. Aqui dentro eu tenho o retículo endoplasmático do músculo, também conhecido como retículo sarcoplasmático. E na membrana eu vou ter proteínas como a bomba de sódio e potássio e os canais de sódio. Bem simplificadamente, quando um estímulo, vou fazer mais uma proteína aqui, quando um estímulo se liga, né, um neurotransmissor chamado acetilcolina, se liga numa proteína do músculo, uma proteína específica, um receptor de acetilcolina, a acetilcolina se liga lá e aí ele permite que o sódio entre. E aí ocorre a despolarização da célula, promove a liberação de cálcio do retículo endoplasmático, que vai levar à contração muscular. Então, se eu bloquear o transporte de íons, como esse aqui, por exemplo, ou então, se eu bloquear a bomba de sódio e potássio, por exemplo, bloqueei a bomba de sódio e potássio, vai parar com a polarização da célula,
e aí ela vai despolarizar e ela não vai ter mais essa capacidade de despolarizar, repolarizar. Os neurônios vão parar com a capacidade de transportar o impulso que ordena a contração do músculo, e aí os músculos param, e aí a pessoa morre de asfixia porque o músculo diafragma, responsável pela respiração, para de funcionar. É uma resposta viável? É uma resposta viável se você parar para pensar em como o transporte de íons influencia na paralisação de músculos e asfixia. Dava para fazer, mas não é essa a resposta. Eu achei que essa pergunta não dava informações suficientes para você matar sem nenhum conhecimento, como ele sugere aqui, com base nessas informações, sem nenhum conhecimento extra, você ficaria entre essas duas. Como que o HCN age? O HCN ele vai interagir com a cadeia de transporte de elétron. Lembra lá da mitocôndria que você tinha aqui? O lado da matriz mitocondrial e o lado do espaço intermembranas. E aí você tinha os complexos, 4 complexos. Eles eram mediados por uma proteínazinha chamada citocromo C. E esses complexos bombeavam H+ para o espaço intermembrana. A gente já falou sobre isso. E como o nome diz, transporte de elétrons, cadeia de transporte de elétrons, é porque tinha um elétron que ficava saltando de complexo para complexo, inclusive pelo citocromo C. O que o HCN faz é inibir enzimas como o citocromo C, enzimas que dependem de um metal. Existe um metal aqui dentro, um átomo de ferro, e aí essas enzimas são inibidas. Se isso inibe, você inibe o transporte de elétrons. Se não tem transporte de elétrons, não tem bombeamento de H+. Se não tem bombeamento de H+, esse H+ é usado para quê? Ele é usado numa proteína bem legal chamada ATP sintase. Se não tem funcionamento da ATP sintase, não tem síntese de ATP. Se não tem síntese de ATP, a pessoa morre. Outra coisa, como que o monóxido de carbono funciona? Ele não age assim, não interage com moléculas do corpo de uma maneira tão sofisticada. Você tinha a hemácia, lembra lá da hemácia que transporta oxigênio? Dentro da hemácia você tinha moléculas chamadas de hemoglobina. A hemoglobina se liga ao oxigênio. O que o monóxido de carbono faz é se ligar à hemoglobina de uma maneira mais forte do que o oxigênio. E ele gruda e não solta mais. No final das contas, quando você respira monóxido de carbono, você ocupa todas as suas hemoglobinas com monóxido de carbono e não sobra ninguém para transportar o oxigênio. Sem transporte de oxigênio, você faz asfixia. Então, resposta letra D, de desgraça, que foi o que aconteceu naquela noite. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Nós estamos fazendo uma maratona UERJ, porque o exame de qualificação já é no mês que vem. Então é isso aí, até a próxima.